Gente, eu vou dividir aqui a nossa apresentação em duas partes, tá, gente? Duas partes, tá? A primeira parte, conforme nós combinamos, eu vou conversar um pouquinho, a respeito das novidades que a nova lei traz para nós, a Lei 14.133, que é muito importante para nós. O que ela nos traz para que a gente consiga, a partir desse primeira ideia que eu vou dar na Lei 14.133, a gente possa aliar isso à possibilidade de internalizar tecnologias. Por exemplo, construções públicas industrializadas. Como licitar e contratar construções públicas industrializadas. Não adianta nada eu ir direto se antes a gente não verificar o que essa lei trouxe. Por quê? Porque essa lei, gente, é muito diferente da Lei 8.666. É muito diferente. A Lei 8.666 era uma caixa de ferramentas. Tinha várias ferramentas. Mas, para você utilizar aquela lei, você tinha que tirar ferramenta por ferramenta. Para cada licitação, você usava uma ferramenta. A Lei 14.133, essa nova lei de licitações, é uma caixa de ferramentas também, mas só que ela é muito maior. E com uma vantagem. Você pode usar na mesma licitação 2, 3, 4, combinar essas ferramentas. E isso é definitivamente muito importante para nós internalizar tecnologias. Eu, quando vejo o trabalho que eu vi hoje pela manhã aqui, e eu lembro como é que eu trabalhei como engenheiro na minha vida, eu chego a pensar assim, será que eu era engenheiro mesmo, gente? Sabe, assim, a evolução foi tão grande, porque a minha engenharia foi engenharia de tijolo sobre tijolo. Quando eu vejo que se construiu um hospital em 33 dias, com qualidade superior em termos de conforto térmico, conforto acústico e, principalmente, em termos de eficiência, agilidade, curto prazo, quando eu vejo, eu penso assim, nossa Senhora, como é que pode evoluir tanto isso? Como é que pode evoluir tanto? Aí eu começo a pensar assim, por que isso não está dentro da administração pública? Por quê? Porque a 8.666 era má para isso. Ela não era boa para isso. Fez a sua parte, né? Está moribunda, quase morreu, sobreviveu, agora até dia 30, está moribunda. Agora morre, dia 30 morre. Agora já tem a lei complementar, ela vai morrer. Tá? Mas ela era muito, muito difícil você usar. Uma das razões que você não conseguia internalizar a tecnologia, não conseguia trazer, por exemplo, wood framing, ou steel framing, ou outra tecnologia, você não conseguia trazer, porque ela pouco permitia. E uma outra razão, o engenheiro José Mário já falou aqui, que é também a falta de conhecimento. Eventos como esse, por exemplo, que ele usou o termo, gostei, tá? Falta de conhecimento. As pessoas não sabiam que isso acontecia. As pessoas, quem são as pessoas? Nós, eu inclusive. Tá? Eu inclusive. Tá? Então, em primeiro lugar, o que nós vamos conversar? Primeiro, sobre, como falei, as obras públicas dessa lei 14.133, a nova lei de licitações. Nós vamos conversar principalmente a respeito, para que a gente consiga vincular a nossa segunda parte, após o almoço, nós vamos falar sobre planejamento, sobre internalização de novas tecnologias, o que essa lei diz a respeito disso, falar um pouquinho sobre o BIM. Logicamente, depois dessa aula que eu recebi hoje pela manhã, pouco eu tenho que falar, mas vou falar em relação à legislação, o que ela fala sobre o BIM, legislação, porque em BIM, gente, eu só me meto com isso. Gente, eu não sei lidar não sei lidar com o software BIM. Eu não sei. Aliás, quando me apresentaram o BIM pela primeira vez, eu falei assim, nossa, isso aí tem que acontecer. Em 2011, isso tem que acontecer no Estado. Como é que eu vou participar disso? Eu agora vou voltar a ser engenheiro? Não vou. Hoje eu sou advogado, trabalho com advogado público, não vou voltar. Mas alguém tem que ajudar a fazer tempo de referência, edital, tal. É com isso só que eu trabalhei. Tá? Então, me adianta, se você tiver alguma pergunta técnica, tá? Está aqui, essas feras aqui que eu vou poder responder para vocês. Tá? O BIM, novos regimes de execução, talvez, gente, o que nós vamos ver aqui hoje, talvez seja algo de mais importante que nós vamos ver aqui, os novos regimes de execução, os regimes de empreitada, tá? Regimes que não havia na Lei 8.666, que agora há, na 14.33, e lá não se possibilitaram algumas coisas, aqui se possibilita, e vamos ver também a possibilidade de registro de preço para obras públicas, que é importante a gente ver isso, porque
estava aqui alguém do Fundepar há pouco, aí o Célio, ele dizia, construímos obras, salas de aula, não sei o quê. Lá foi usado o sistema de registro de preço. E, finalmente, a questão fundamental na Lei 14.133, que é a questão da sustentabilidade. Então, mas, só para citar, para dizer que não falei das flores, tá? Isso aqui tudo, que eu só cito, mas não vou agora aprofundar nisso agora, porque seria um curso aí de 2 dias, talvez, para a gente conversar sobre isso, mas dizer para vocês outras novidades importantes que a lei trouxe para nós, a nova lei de licitações, como, por exemplo, o conceito de obras de engenharia. Mudou o conceito. O conceito de obras de engenharia da 8666 era um, agora é outro. Lá na 866, o que é obra? Toda construção, reforma, ampliação, tal. Fabricação. Tá? Fabricação é obra? Foi falado aqui. É obra. Conceito jurídico, fabricação é obra. Não há dúvida nenhuma. Então, toda fabricação é uma obra. Então, quando nós vamos falar aqui hoje em internalizar tecnologia com construções industrializadas, eu estou falando de obra. Por quê? De acordo com a nova lei, o que é obra? Obra é aquela atividade em que inova o espaço físico. Isso é obra. Tá? Obra. Ou, já havendo espaço físico, ela traz uma alteração substancial naquele espaço. Isso é obra. Tá? Diferente da lei anterior. Outras coisas importantes que eu vou só passar para vocês hoje, é bem a passar mesmo. Tem a modalidade nova de diálogo competitivo. Quando você não sabe a solução, você discuta com o mercado te dá a solução. A concorrência agora é eletrônica. Como é que eu vou listar a obra na nova legislação? Igualzinho eu faço pregão. Como igualzinho? Igualzinho. Mas Hamilton, igualzinho? Igualzinho, gente, igualzinho. Nós vamos licitar a obra exatamente da forma que a gente faz pregão, como fizemos no RDC, do regime diferenciado de contratações. É igualzinho. A única coisa que pode ser que não muda alguma coisa é quando a MEPP, o empate ficto. Mas isso para obras com valores inferiores a R$4.800.000. Tá? O orçamento agora também é preciso uma ordem, toda uma ordem. Tem orçamento, a possibilidade de fazer orçamento quando você usa outros regimes, novos regimes de empreitadas se pode fazer não pela tabela SINAP. Como é que eu vou fazer um orçamento em steel frame, wood frame, por exemplo, com a tabela SINAP, se não tem serviço da tabela SINAP? Não tem problema. Usa metodologia paramétrica, metodologia expedita, perfeito? A lei traz isso. As garantias, você pode licitar uma obra exigindo, o que não podia na 866, que a garantia seja por seguro. Tá? E outra coisa, como cláusula de retomada. Se a empresa não fizer, a seguradora tem que fazer a obra, ou ela vai pagar o valor que está estipulado no seguro. O licenciamento ambiental de desapropriação pode ser feito pelo contratado, não pela administração. Se colocar há uma possibilidade disso aí. A vigência do contrato de escopo agora, nós tínhamos sempre muito problema. Acabou o contrato, acabou a vigência, a pessoa continuava executando a obra e não fazia aditivo. Tá? Isso acabou. Se bem que uma obra industrializada nem se fala. A vigência sempre é relevante. O prazo de execução é relevante. Estou examinando agora o edital, terminei essa madrugada de examinar o edital para fazer uma escola de 2.000 e poucos metros quadrados. E é uma construção integrada, que eu vou ver daqui a pouquinho que é. Deram 630 dias, eu pensei assim, meu Deus, essa obra aí, em wood frame, os caras fariam em 40 dias, 50 dias. Entende? Então, para nós aqui, talvez não seja tão importante, antecipação dos efeitos do aditivo contratual, você tem que mudar alguma coisa, você pode dizer assim, vai mudando, você tem 1 mês para fazer o aditivo. É possível, se justificar é possível. Os regimes de nulidades mudaram. Por se anular uma licitação, agora você tem que justificar muito, você tem que tentar ao máximo aproveitá-la. E a questão da remuneração variável. Nós sempre trabalhamos aqui com penalidade, sanção penal. Agora, existe a possibilidade de sanção premial. Nós, ao invés de motivar um contratado para que ele, não cometendo erro, ele não seja penalizado, nós podemos fazer ao contrário. Tá? Nós podemos remunerá-lo, dar um prêmio se ele fizer para nós de uma maneira melhor. Imagine você contratar uma obra no hospital e dizer assim, como é o caso, vou falar para vocês, esse hospital que eles mostraram ali, no Boimirim, que eu vi ali agora, se fosse o meu estado aqui, nós levaríamos 2 anos e meio para construí-lo. Lógico, em termos de referência, fazer o projeto. Edital, fazer o projeto. ETP antes. Tá. Aí você licita o projeto. 6 meses para elaborar o projeto.
devolve, licita a obra. Aí, 1 ano e pouco para fazer a obra, mas só o seguinte, não sei se vocês sabem, tá? Talvez não aconteça aqui no Brasil, mas na França acontece muito, gente. Aditivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aditivos. Acontece muito por aí. Não no Brasil, não no município de vocês, nem no meu estado. Mas por aí acontece. Quer dizer, enquanto que você pode dizer assim, olha, se você terminar antes, eu vou te dar um prêmio. É possível? É. Tá? Cada mês ou cada dia antes do prazo estabelecido, você motiva isso. Tá? Então, esses temas aqui eu não vou aprofundar mais hoje, porque não daria tempo, seria um curso, como eu falei, 2 ou até 3 dias. Mas a questão do planejamento, ele começa onde? O planejamento começa lá no plano plurianual, na lei de distribuição orçamentária, na LOA, que todos nós conhecemos, né? O planejamento é fundamental nessa nova lei, gente. Ele está alçado a um princípio, esculpido lá no artigo 5º dessa lei, é um dos princípios. Não tem como você hoje fazer algo sem planejar, pela lei 14.133. E a gente primeiro, a gente pensa infelizmente, né, a gente se preocupa muito mais em cortar a árvore do que amolar o machado, né? Tá? O Abraham Lincoln tinha uma frase mais ou menos assim, né? A gente tem que levar 3 dias para amolar o machado, para cortar a árvore em algumas horas. Foi o que se falou agora há pouco aqui, né? Em questão de planejamento, foi falado agora há pouco, por isso eu lembrei. Né? Aí, as fases de planejamento, lá na LOA define as políticas públicas, nos planos plurianual, daí você pode fazer, a lei está falando em poderá, mas acreditem, vai virar deverá, na interpretação dos tribunais de conta, ter um plano anual de contratações. Tá? E a lei vai ter que ter agora toda uma fase preparatória. É importante, porque é aí que você vai decidir, inclusive, que tipo de obra que você quer, em que prazo que você quer. É nesse momento aí que você vai decidir, porque depois dessa fase preparatória, que nós temos, a parte mais importante é o estudo técnico preliminar, para depois do planejamento técnico, que a lei diz, o planejamento técnico deve ser preferencialmente feito com BIM. É isso que a lei diz, artigo 19, parágrafo 3º da lei 14.133. Tá? Mas o ETP é o que eu chamo um pouquinho a atenção de vocês. A lei 8.666, ela dizia que tinha ETP, mas não tinha o checklist. Agora, gente, esqueçam, vocês não vão fazer obra mais, nenhum de nós vai fazer obra sem fazer um estudo técnico preliminar. Tá? Quem quiser, inclusive, tiver interesse de como faz o estudo técnico preliminar, a gente escreveu um caderno, lá na página da PGE, tem todo, explica certinho como faz o ETP, e é tranquilo fazer. Não é bicho-papão, não. Tá? Mas ele tem 13 itens. Mas, Hamilton, aí só tem 12. Por que o 13 está na outra página? Gente, uma razão muito profunda. Porque não coube nessa página aqui. Só por isso, uma razão muito profunda. Tá? Muito profunda. Tá? Primeiro, e outra coisa, para você fazer um ETP, o estudo técnico preliminar, você não precisa usar os 13 itens. Você só usa os itens que são necessários. Mas alguns são obrigatórios. Por exemplo, descrever necessidade, onde é que está? Estimar a quantidade. Tá? Estimar a quantidade. Não me trocaram, vocês não me trocaram o meu slide, viu, que eu pedi para trocar. Tá? Então, tem a questão de verificar se está parcelado ou não. Tá? A estimativa de valor. Esses itens são obrigatórios só, 4 itens obrigatórios. Mas os demais não são obrigatórios. Tá? Obrigatório. Então, na verdade, eu não vou aqui também explicar item por item, que, logicamente, eu já senti que há muitas perguntas que o pessoal quer fazer, e eu quero deixar tempo para as perguntas. Mas a ideia disso aqui é você... Para que serve, então, um ETP? Ele serve para 3 coisas, gente. 3 coisas. Tá? Olha como é fundamental. Primeira coisa, resumindo bem, estudar o teu problema. Qual é o problema que eu tenho? O meu problema é o seguinte, eu preciso mais espaço para as crianças, por exemplo, do ensino, ensino fundamental, primeira fase, estudar. Eu preciso espaço para isso, preciso de uma escola. Esse é o meu problema. Eu não sei ainda qual é a solução. Tá? Porque a segunda coisa que a gente quer com o ETP é achar a solução. Pode ser construir uma escola. Pode ser essa a solução. A solução pode ser alugar, pode ser comprar, pode ser emprestado de um outro ente. Quer dizer, você vai estudar a solução, tá? E vai depois descrever a solução. Por quê? Porque a terceira coisa que você faz é ver qual é o elemento técnico instrutor que é importante.
Para resolver o meu problema, eu preciso de um termo de referência? Eu preciso de um anteprojeto? Eu preciso de um projeto básico? O que eu preciso? Gente, ETP é isso só. Tá? Problema, solução, elemento técnico para eu licitar. Por que é importante? Porque se o meu elemento técnico for, se eu quiser fazer por meio de determinado regime de empreitada, eu uso um anteprojeto, condição integrada de projeto, ou posso ter um projeto básico. Quer dizer, isso é fundamental no discípulo nesse momento. Então, o ETP, gente, não use ETP para cumprir tabela. ETP é a hora de a gente pensar. Para a gente pensar, eu vi aqui no intervalo, e conversando com alguns colegas, o que essa manhã já proporcionou. Puxa, eu queria fazer isso. Aonde você vai dizer isso? No ETP. O ETP é fundamental. Tá? É no ETP que você vai dizer exatamente quando. Puxa, eu quero condição. Se você decidir por uma construção industrializada, por exemplo, é no ETP que você vai decidir. Não é depois. Tá? Então, para vocês verem a importância que é esse ETP. Então, esses 12 itens, que eu não vou aqui aprofundar, mas que, ao final, o 13, que eu não falei, é um procedimento conclusivo. O 13, eu só dizer, olha, concluo que estudei o problema, tá? Várias soluções, e a solução definitiva minha é essa. E com essa solução, eu resolvo o meu problema. É viável para resolver o meu problema. Acabou o ETP. Tá? Aí, feito isso, a questão da internalização de tecnologias. A Lei 14.133, gente, tá? Os advogados, as advogadas que estão aí, sabem perfeitamente o que eu estou dizendo, porque, logicamente, a gente, como advogado, a gente lê mais lei que a maioria das pessoas, evidentemente, isso é normal. A gente percebe, olhando a lei, como ela busca internalizar tecnologias construtivas. Tá? Tanto na fase projetual, quanto na fase de execução. Direto. Você vê na lei, em vários momentos, isso. E vou dizer para vocês, tá? A lei, ela induz a administração pública a internalizar a tecnologia, bem diferente da lei anterior. Tá? E a outra maneira de induzir tecnologia, tanto no projeto como na fiscalização de uma obra, tá? Desde lá do anteprojeto, desde o estudo preliminar, até o recebimento definitivo e passando, inclusive, pela manutenção e operação daquele edifício, daquele ambiente a ser construído, tá? A lei diz que você poderá utilizar o Build Information Modeling, que nós já vamos ver o que significa você poderá. A lei, na verdade, ao falar do BIM, aí, lógico, não vou entrar no tema que foi discutido aqui, técnico, tal, que eu sou um aprendiz disso, mas a lei diz que os órgãos da administração pública com competência para fazer obras deverão usar preferencialmente o BIM. Gente, preferencialmente, não é facultativamente. Cuidado, se você é de município, se trabalha com licitação, eu não tenho dúvida, eu tenho dado muita palestra para os tribunais de contas, tal, tá? E tenho conversado muito com eles. Tá? Não tem dúvida. Preferencialmente significa primazia. Preferência é primazia. Você só não usa o BIM se você justificar por que você não vai usar. Aí você, no primeiro ano, você vai justificar, o Tribunal de Contas vai aceitar, no segundo ano vai aceitar, mas já vai colocar uma restrição na tua conta, na prestação de conta. Tá? No terceiro ano, talvez, penalize você. Porque ele vai dizer, por que você não usou o BIM? Eu não tinha ninguém que conhecesse de BIM. Aqui, no meu órgão, na minha entidade, no meu município, no meu estado, não tinha ninguém. Pois é, mas por que você não contratou um consultor para fazer isso para você? O consultor poderia fazer um termo de referência para você. O consultor poderia, a lei permite, apoiar a fiscalização por meio do BIM, apoiar o fiscal. Quer dizer, não dá para você... Eu vejo que vai ser cada vez mais difícil a gente arrumar essas desculpas. Tá? Então, cuidado com essa palavra preferencialmente. Tá? Preferencialmente. Pelo que eu vi hoje aqui, e porque eu já conheço, eu tenho logicamente, procurado, estudado, né? Quando você usa uma obra em wood framing, geralmente, na Tec Verde sempre, né? Você utiliza, então, o BIM. O que é mais uma vantagem. Agora sim, como esse assunto é muito importante, eu vou me dedicar um pouco mais a ele.
Tá? Um pouco mais aí. Os regimes de execução, porque aqui teve novidade muito importante e isso afeta muito ao que nós falamos. A Lei 8.666, ela tinha 4 regimes de empreitada, gente. 4 só. Veio a Lei das Estatais, a Lei 13.303, para as empresas estatais. Tá? Ela trouxe veio a Lei do RDC antes, ela trouxe um regime a mais, ou a contratação integrada. Veio a Lei das Estatais, trouxe mais um regime, contratação semi-integrada. Depois veio a nossa lei aqui, a Lei 14.33, trouxe um a mais, que é fornecimento e prestação de serviço associado. Então, hoje, gente, nós, de 4 regimes, da 8.666, falei uns 6 a mais, acho, né? Nós temos agora 7 regimes. 7 regimes. E isso diferencia. Isso aqui, gente, quando a gente fala em construção industrializadas, é fundamental que todos nós entendamos. Nós, advogados, nós, engenheiros, arquitetas, engenheiros, advogados, todos nós temos que compreender a importância disso, por isso eu vou passar para vocês aqui, sem antes ligar tanto com a condição industrializada, mas à tarde, aí a gente aprofunda um pouco mais isso. Então, esses são os regimes de empreitada. Está bonita essa minha apresentação, né? Está lindo, né, meu? Sabe por quê, gente? Você acha que eu tenho capacidade de fazer isso, gente? Eu tenho filha. É isso que eu tenho, não é capacidade. Tenho filha, criei bem, tal. Por isso, cara, fiz isso. Tá? Só por isso. Eu não tenho capacidade de fazer esses troços aí. Está nojento de bonito. Primeiro regime, por preço unitário. Tá? Esse eu vejo, quando se fizer a quando se usarem aqui para industrializado, poucos vão usar. Como é o regime de preço unitário? Quando é que se usa? Mas é muito bom, muito importante saber a diferença, gente, entre eles. Se usa quando você não consegue. Ao fazer o orçamento, estabelecer serviço por serviço que vai lá. Tá? Deixa eu contar uma historinha. A historinha da minha vida, não precisa chorar, gente. A história da minha vida, sem choro. História alegre. Quando eu era criança, eu morava aqui no litoral do Paraná, eu nasci no litoral do Paraná, meu pai tinha um caminhãozinho. Eu vou falar para vocês que é construção empreitada de preço unitário. Ele tinha um caminhãozinho. Ele carregava 5 metros cúbicos, pequeno caminhão, assim que ele nos criou. Assim que ele criou todos os filhos dele, os 3 filhos dele, e depois mais 2 de criação, 5 adotivos. E ele um dia ele foi tratar, ele chamava de tratar um aterro. Contratar uma terraplanagem. Olha que fica mais bonito, né? O italiano velho fala tratar um aterro. Foi tratar um aterro, chegou de frente do terreno e falou assim, o dono do terreno falou, Bonato, quanto é que você cobra para fazer esse aterro? Eu não sei. Como não sabe? Porque eu não sei quantas viagens vão. Quantos aproximadamente que vão? Ele respondeu, pela experiência dele, era um homem experiente, vivia disso, né? Tá? Eu estou aqui, barrigudinho, tal. Tá? 100 viagens aproximadamente. Então te pago 100. Meu pai falou, não, assim não dá. Como não dá? Tá? Olha, o pai tinha pouca letra, era pouco letrado, mas bobo italiano não era. Já pensou se o senhor me paga 100 e eu tenho que colocar 120 aqui, eu perco 20 de viagem para aterrar o seu terreno. Se o senhor me paga 100, eu tenho que colocar 105, eu perco 5. E tem outra coisa, se eu conseguir aterrar com 85, o senhor perde 15 viagens, o senhor paga 10 a mais, 15 a mais. Vamos fazer o seguinte, o senhor põe um apontador aí, quer que anota apontador, a maioria do pessoal chama de apontador, põe apontador. Cada vez que eu colocar uma viagem aqui, ele me dá um valezinho. Se ao final eu colocar 93 viagens, o senhor me paga 93. Se eu colocar 108, o senhor me paga 108, e assim por diante. Isso é empreitado ao preço unitário. Quando, na fase interna da licitação, você não consegue estabelecer exatamente o quanto, não porque é erro do projeto. Não é por isso. Não porque o engenheiro, o arquiteto não sabia, era incompetente, ou era inexperiente, não tinha informação suficiente. Não. É porque as características intrínsecas do objeto não permitiam isso. Por isso, eu uso empreitado preço unitário. Por isso, a gente usa muito em terraplanagem, em reforma, reparos, quando você não consegue detectar. Vai fazer o reparo de uma obra antiga, você sobe lá no telhado, você, puxa vida, vou trocar 5 carpes, na hora vai ter que trocar 8. O que você puder? Paga 8. Por unidade. Essa é a ideia do preço unitário. Tá? Então, é para isso que a gente usa o preço unitário. É importante de saber, porque daqui a pouco nós vamos colocar a empreitada preço global, e isso nos faz comparar as duas. Empreitada preço global é quando daí sim, eu sei tudo que vai. Tudo, serviço por serviço. Aí não preciso medir.
Eu não preciso, o termo que uso no meu livro, puxar a trena. Não preciso puxar a trena. Eu vou lá, olho, foi feito. Terminou a fundação? Paga a fundação. Terminou a alvenaria, se for alvenaria, terminou as paredes, eu pago a parede, assim por diante. Tá? É isso. Ou entregou a coisa toda, aí é questão do cronograma dividir como ele quiser. Tá? Dividir como quiser. Mas aí eu já consigo, as características intrínsecas do objeto me permitem que eu faça um projeto básico com todos os serviços. Tá? É essa a ideia. Logicamente, né? Logicamente que esse apesar do preço global é mais fácil de você licitar, fiscalizar uma obra de preço global. É muito mais fácil, né? São aditivos de preço global? São, mas não por diferente quantidade, como regra. São aditivos quando você altera o projeto. Lógico, se quer uma sala a mais, tem que fazer aditivo, tem que pagar. Lógico, assim por diante. Quando você altera a especificação, o piso era de cerâmica, mudou para granito. Lógico, vai ter que pagar o preço do granito. Nesses casos, sim. Tá? Então, admite-se, nesses casos, aditivo. Né? Tá? Então, essa ideia, você paga a empreitada de preço global, tá? Essa apresentação eu posso deixar à disposição, se vocês quiserem. Viu, gente? Tá? A empreitada de preço global, aliás, não quer nada. Eu vou deixar, vou deixar um e-book para vocês com tudo isso aqui que estou falando, tá? Bem bonitinho, caprichado. Caprichado por quê? Porque minha filha fez, gente. Só por isso. Só por isso. Quem sou eu? Tá? Não, o texto é meu, logicamente. Tá? Então, a empreitada de preço global, então, ele vai ver só se está bem feito. Está feito de acordo com o projeto, de acordo com o contrato. Essa é a ideia, a especificação, essa é a ideia da empreitada do preço global. Tá? A empreitada integral, que é muito pouco utilizada para edificações, gente, raramente, tá? É mais usada para hidrelétricas, obras de grande porte, em que necessariamente quem fez a obra tem que instalar todos os equipamentos certinho, como acontece, por exemplo, imagina uma hidrelétrica que uma empresa instala todos os equipamentos e outra faz a parte civil. Lógico que não dá, né? Se der erro, um vai jogar para a outra, né? Tá? Então, se usa empreitada integral nesses casos. Então, eu não vou... só que você, na empreitada integral, além de executar a obra, você também dá ela funcionando. Já explico como. E, tá? Finalmente, a tarefa, menos usado, até eu acho interessante, porque eu uso um pouco a tarefa, porque ela é para pequenos serviços. Uma roçadinha, fazer uma calçadinha, você contrata uma MEI, né? Uma pessoa física para fazer, é isso. E pouca gente utiliza isso. Tá? Pouca gente utiliza, mas ela permaneceu na lei. Tá? Ela permaneceu na lei. Tá? Então, gente, o que eu estou falando para vocês? Olha, se você dormiu até agora, espero que não, tá? Espero que não. Eu vou dar uma explicadinha aqui em 3 minutinhos, que quem dormiu vai entender tudo. Empreitada por preço global. Vou começar pelo global agora. Você tem aqui um projeto básico. O que é um projeto básico? Projeto básico é um projeto completo. O executivo só vai fazer detalhes. Você tem um projeto básico, você diz assim, você ganhou a licitação aqui, está aqui, ó. Você ganhou a licitação, está aqui, ó. Executa igualzinho está aqui. Olha, 2 coisas importantes. Eu tenho um projeto básico, executa igualzinho está aqui, que eu vou ter que pagar por etapa. Terminou uma parte, paga uma parte, outra parte, paga outra parte, até você me entregar. Resumindo, global é isso. Empreitada preço unitário é o seguinte, você tem um projeto básico, projeto completo, tá, gente? Completo. Tá? Básico, agora a unitário, empreitada preço unitário. Está aqui, ó. Executa igualzinho está aqui. Mas eu e você sabemos que alguns serviços vão dar mais, outros a menos. Eu vou pagar exatamente o que você fizer. Tá? Vou pagar por unidade. Perfeito? Empreitada integral. Está aqui o projeto básico, executa igualzinho. Mas, além de executar igualzinho, eu quero que você instale todos os equipamentos, capacite o pessoal, faça todos os testes, tudo, porque no dia que inaugurar, eu puxei a fita e o pessoal está trabalhando lá dentro. Eu vou ter que pagar por etapa. É isso. Outra tarefa, não vou nem falar, tá? Que é para serviço pequenininho. Então, são esses 4. Tá? Aí, chegou um que é muito importante para nós hoje aqui. Condição integrada. Condição integrada você não tem projeto básico. Primeira coisa, na contratação integrada você não tem aqui um projeto básico, você tem um anteprojeto. Agora vocês vão começar a ligar com o que o pessoal falou há pouco aqui atrás. Vocês vão começar a ligar. Tá? Eu fui, puxa vida, nós não tínhamos combinado, gente. Parece que nós combinamos com o pessoal que falou agora, tanto o José Mário, como os 4 que essa mesa que houve, parece que combinamos, mas agora vamos começar a ligar coisa. Você tem um anteprojeto. Você não tem projeto básico. Anteprojeto, ele não é completo. Só que a pessoa ganha a lição com o anteprojeto. A lição.
ganha a licitação com o anteprojeto. Está aqui, ó, ganhou a licitação, ó. Olha a diferença. Você vai fazer um projeto básico, eu vou ver se esse projeto básico atende meu anteprojeto, se atender, se faz executivo, executa a obra. Opa, espera aí. Então significa o quê? O que é um anteprojeto? O anteprojeto é o que eu quero. O que eu quero. Mas como que eu vou fazer o que você quer? O como é parte do projeto básico. O projeto básico é como fazer para chegar no resultado. Anteprojeto, gente, é resultado. Por isso que o regime de execução integrada é uma obrigação de resultado. É preponderantemente o resultado que não interessa, não é uma obrigação de meio, como eram as anteriores. Então, aqui eu vou dizer, por exemplo, ó, eu quero uma obra, resultado, que geralmente eu construo em 2 anos, mas eu quero que ela seja construída em 3 meses, é o resultado. Eu quero que ela tenha um conforto térmico tal, conforto acústico tal, resistência, que ela siga, não sei o que, eu vou ter tudo o que eu quero. A hora que quem ganhou a licitação vai fazer o projeto básico, ele tem que demonstrar que ele vai construir a obra com aqueles resultados. Essa é a ideia da construção integrada. Então, quando eu faço construção integrada, quem ganha a licitação, gente, ele elabora o projeto básico e o executivo. Nos outros, não. Nos outros, já parte do projeto básico. Quem ganha, ele que elabora o projeto básico e executivo. Ele faz tudo, executa a obra, além de elaborar o projeto, fornece bem, presta serviços especiais que precisar, montagem, teste, pré-operação e tudo que for necessário para a coisa funcionar. Tudo que for necessário. Perfeito? Tá? Depois eu vou entrar na coisa pública aqui, gente, tá? Aguenta aí. Tá? Mas, por enquanto, é saber esses conceitos que é muito importante para nós. Então, qual é a diferença fundamental? E isso que a nova lei trouxe, gente. Isso, talvez, agora as pessoas entendam por que nós não internalizávamos tecnologia na lei passada. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, todos aqueles 4 regimes da lei passada diziam assim, ó, eu tenho um projeto básico que eu digo, executa igualzinho. Eu não dava nenhuma autonomia para o contratado. O contratado tem que executar. E aí, se não executar igualzinho? Penalidade. Penalidade. Tem que executar igualzinho. Meu projeto básico está aqui, ó. Não mude nada. Mas eu tenho que dar uma ajeitadinha. Não, não pode. Está igual o projeto. Se você fizer, vai ter que fazer um aditivo, qualquer coisa. E vamos ver se nós vamos fazer. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então, lá, naqueles regimes da 8666, que também estão na Lei 14.633, tá? Sou um deles, a administração, disciplino tudinho que deve ser feito. Tá? E, lógico, se ele fez igualzinho, quero saber se funcionou. Se não funcionar a coisa, o problema não é dele, ele fez igualzinho. Tá? Porque a obrigação dele é de meio, não é de resultado. Lá, quando eu trabalho com ação integrada, e isso também vai refletir em condição semi-integrada, é quando a obrigação de executar o objeto prepondera o resultado. Tá? Não interessa, eu vou fazer do jeito que eu quero. Quero o resultado. Foram fazer o hospital em Boimirim. Esses loucos aqui, ó. Aceitaram fazer um hospital em 40 dias. Aceitaram fazer. Esse cara é doido. Eu falei, vocês são doidos. A hora me falaram, vocês vão conseguir fazer isso, gente? Eu falava assim, eu sou engenheiro. Depois descobri que não era, pelo jeito, né? Eu não entendi qual era. 40 dias. Qual é o resultado que eles pediram para eles? O desafio que o José Mário falou. Desafio. O resultado que era? O hospital tem que ser feito em 40 dias. Só que os incompetentes não fizeram em 40 dias. Fizeram em 33 dias, né? Fizeram em 33 dias, tá? Então, quer dizer, era um resultado que pediram para ele. Tá? Isso é obrigação de resultado. O que mais? Pediram que o hospital seja tão bom quanto um hospital em alvenaria convencional. Vão lá visitar, né? Eu ainda não fui, só tenho notícia, mas ainda vou. Eu vou, poxa, eu estou querendo ir lá no Boimirim para conhecer, porque onde eu vou eu falo desse trabalho de vocês, eu preciso lá ver, mas eu vou aguardar uma palestra na USP, mas eu saio 5h30, termino a palestra, 19h15 meu voo, aí não vai dar tempo, infelizmente. Tá? Então, aqui, eu fixo no meu outro projeto parâmetros quantitativos e qualitativos. É isso que eu fixo. Como que ele vai chegar? O problema é que fizer o projeto. Já estão imaginando, porque nós vamos conversar tarde? Então, só para imaginar. Tá? Aqui, o contratado não tem autonomia nenhuma. Aqui, não. Aqui, a gente dá autonomia. Por isso, quando se usa construção integrada, gente, não dá para pensar igual os outros regimes. Você se lasca.
Eu lembro quando estava construindo aqui com Construção Integrada aqui o aeroporto de São José dos Pinhais, aqui de Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Tá? Eu lembro que estavam me contando, um dos consorciados, porque eu conversei com os 3 partes, para a gente ter que dar aula, tem que conhecer, né? Conversei com um das empresas consorciadas, conversei com o ministro que seguiu esse projeto, que foi o ministro Benjamin Zimmer, do TCU, que é muito amigo da gente, e conversei também com o Infraero, o cara que fez digital. Tal. Mas esse cara da empresa, eu falei, conversando com eles, tal, de pé na rua, encontrei ele em frente ao Tribunal de Justiça, falei, como é que foi, tal. Uma das coisas, chegou uma auditora do TCU e falou assim, por que você usou essa cor desse piso? Resposta dele, porque eu quis. Por quê? Autonomia, gente. Quem definiu isso foi esse arquiteto. Se eu quisesse dessa cor, eu tinha que exigir no meu outro projeto. Essa é a ideia, entende? Essa é a ideia. Você, lógico, prepondera o resultado, mas você pode, em algumas coisas, você diz, olha, mas isso aqui eu quero. Tá? O resultado é preponderante. Tá? Então, aqui, agora mais repetição, ele pode fazer, até que horas eu tenho? 12:30? Porque eu comecei depois, né? Não. Tá? Então, o proprietário, ele pode realizar escolhas, beleza? A poder de fazer, ele não tem poder de fazer escolha daqueles regimes. Aqui não, ele faz escolhas, tá? O contratado, ele realiza escolha. Eles decidiram quando aquelas 2 empresas contrataram, acho que eu posso dizer as empresas que contrataram, foi, pelo que eu vi, sei porque eu li, está no YouTube, sabe? Tá? Então, foi 2 empresas, a Gerdau, né? E outra empresa que muitos de vocês aqui são sócios. Tá? Ambev. Tem muito sócio da Ambev ou não? Sou eu que sou sócio, então, da Ambev, só eu. Tá? Então, quando eles pediram o resultado. Tá? Agora, quem fez a escolha, eles que decidiram fazer wood framing. Eles decidiram fazer wood framing. Por quê? Porque é importante chegar no resultado. E chegaram. Tá? Então, aqui, basicamente... e outra coisa, os riscos do projeto do contratado. Se der problema do projeto, te vira, arruma e faz de novo. Aí a vantagem aí já agregar, então, o BIM, né, à condição industrializada depois. Tá? A importância que é isso. E a semi-integrada? O que é a semi-integrada? Tá? Gente, a semi-integrada, eu também tenho um projeto básico. Olha a importância que é também. Já, adianto. Eu também tenho um projeto básico. Só que digo assim, está aqui, Lembra que eu dizia executa igualzinho? Não digo mais. Na semi-integrada não digo mais. Tem o projeto básico e diz assim, está aqui, eu permito que você, ao fazer o executivo, altere o projeto básico, contanto que me dê um bom retorno. Prazo melhor, qualidade melhor. Então, você dá a liberdade para ele alterar o executivo. Isso é muito interessante, porque vocês podem ter já um projeto básico e querer internalizar a tecnologia. O que você tem que fazer? Semi-integrada e permita que ele mude. Por exemplo, o sistema construtivo, os materiais. Você pode deixar essa abertura para isso. Tá? Então, isso é a contratação semi-integrada. Então, o contratado, ele é só para fazer o projeto executivo, o básico já tem. Ele faz o executivo, aí sim, aí é tudo igual. Executa a obra, fornece o que tem que fornecer, realiza montagem, teste, pré-operação, tudo que for necessário para entregar a obra funcionando. Tá? Beleza? Então, o que é alterar? O que significa alterar o projeto básico? Isso que diz a lei, não é o Hamilton que está dizendo, é que diz a lei. Tá? Você pode, por exemplo, reduzir custos, aumentar a qualidade, você pode reduzir o prazo de execução. Opa! Tá? Você pode demonstrar a facilidade da execução da tua proposta. Quer dizer, você vai com um desses argumentos, ou mais de um, você vai dizer assim, imagine só, vamos supor que alguém queria construir um hospital, numa cidade qualquer, tá? E já tinha projeto básico. Aí, quem ganha a licitação? Uma empresa que lida com uma tecnologia diferenciada. Por exemplo, a empresa lida com wood framing. E diz o seguinte, olha, o projeto básico aqui é alvenaria convencional. Eu tenho condições, se eu usar uma tecnologia que eu tenho, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo, gente, fazer essa tua obra aí com qualidade igual ou superior, e mais, você me deu 2 anos para construir essa obra.
eu consigo construí-la em 60 dias. A administração topa-se. Se a administração topar, ele desenvolve o executivo com essa tecnologia e executa a obra e ainda não funcionando. Então, olha a semi-integrada, como ela também é interessante para analisar tecnologias. Tá? Estou adiantando até um pouco tal. É novidade? É novidade? Não. Fornecimento de serviço associado? Não. Tá? Opa, desculpa. A semi-integrada é novidade? Não. A lei das estatais já tinha a lei das estatais, a lei 13.303, já tinha isso. E o último regime, gente, esse não tem em lugar nenhum. Ninguém usou ainda. Tenho procurado, não encontrei nenhum edital. Agora que nós estamos fazendo, talvez, o primeiro edital do Brasil, se é que, talvez até tenha, eu não sei. Mas eu tenho catucado, não tenho achado. Tá? Agora, na Secretaria de Administração, estamos fazendo o primeiro edital aqui no Estado, que o pessoal está fazendo, estou ajudando a orientá-los. Tá? Que é a questão do fornecimento e prestação de serviço associado. O que é? Antes de falar em obra, só para entender melhor o espírito da coisa, imagine que você precisa comprar, sei lá, um equipamento qualquer. Você faz digital e diz assim, eu quero esse equipamento. Quem ganhar a licitação vai me entregar esse equipamento, fornecimento, e ainda vai fazer a manutenção e ou operação por 5 anos para mim. Prorrogar por mais 5, podendo chegar a 10 anos. Então, fornecimento para serviço associado é isso. Tá? Então, eu tenho um projeto básico. Agora fazer em obra. Eu digo assim, está aqui o meu projeto básico. Execute, quem quer executar para mim? Execute igualzinho está aqui, e depois que executar, você vai fazer a manutenção predial durante 5 anos. Prorrogar por mais 5. É uma maneira. Segunda maneira, que eu defendo, esse caderno que vocês vão receber ali, mas está num artigo bastante legal, já publicado bastante aí no Brasil, bastante leu. Eu tenho um projeto básico, digo assim, está aqui o projeto básico. Eu permito, olha só, estou juntando ferramenta agora, gente. Falei que dá para juntar ferramenta. Tá? Eu permito que você altere o projeto básico e construa, depois de alterar, eu aprovo, você constrói, e depois de construir, fazer manutenção predial por 5 anos, prorrogar por mais 5. A tendência, gente, é quem for contratado caprichar nessa alteração do projeto, ou caprichar na própria construção, por quê? Para que os custos deles, que a manutenção predial seja menor, para que ele obtenha um lucro maior. Ele ganha? Ganha. A administração ganha? Ganha. Ganha, porque a administração vai ganhar o quê? Obras de menor qualidade. Tá? E tem ainda uma terceira maneira. Eu dou essa resposta, já vou dar a resposta que alguém perguntou aí. Eu dou um anteprojeto e digo assim, tá? Olha eu juntando ferramenta. Está aqui o anteprojeto. Você vai fazer o projeto básico, o executivo, vai apresentar, eu vou aprovar. Você vai executar a obra e vai fazer a manutenção e a operação por 5 anos, prorrogar por mais 5. Até 10 anos. Então, a terceira maneira. Tá? Então, eu já fiz, mas essa combinação aumenta. Eu posso também, eu alterei 3 vezes o fornecimento. Mas posso alterar também a prestação de serviço. Eu posso fazer aqui contrato de facilities. Vários contratos num só. Como tanto se usa por aí da iniciativa privada, e já tem lei federal para isso também, lei nacional, de caráter nacional para isso. Tá? De você faz a obra, e a prestação de serviço, presta serviço de manutenção, operação, jardinagem, limpeza, vários, depende do que você precisar. Então, você pode variar também no serviço, faz uma combinação, você varia tanto no serviço, tanto no fornecimento, quanto no serviço. Isso aí ainda é novo, mas eu tenho certeza absoluta, que vai ser muito utilizado isso no Brasil. É que ninguém está usando a lei ainda, pouca gente está usando. O pessoal está usando só para dispensa, né, gente? 114 mil... Aí, ou eu estou mentindo, né? Não estou, né? O pessoal tem usado muito a dispensa, né? 57 mil para aquisição de serviço, né? Mas não está, licitação pouco. Nós licitamos agora uma ponte aqui no Paraná, uma ponte aqui que liga o Paraíso até Guaratuba. Vocês conhecem o Paraíso? Paraíso é Matinhos, gente. Cidade que eu nasci. Poxa, cidade que eu nasci. Até Guaratuba, aquela ponte aqui de 1.340 metros, né? Mas a extensão com toda a infraestrutura é 3 mil metros, mais de 3 mil metros, né? Foi feito lá com condição integrada, BIM, etc. e tal. Quer dizer, então já foi usada a nova lei de licitações. Nós aqui, essa madrugada acabei de analisar um digital aqui, também, tá? Já usando a nova lei, né? Fazendo uma condição integrada, né? De uma escola. Estou analisando. E vou analisar mais 2 semana que vem, tá? Mais 2 digitais de escola, tá? Com a nova lei de licitações. Tá? Porque o Estado do Paraná, ele foi o primeiro Estado da Federação a regulamentar a nova lei de licitações total, num decreto só.
tá? Fui eu que coordenei, o doido que coordenou foi isso, 734 artigos, né? A gente coordenou, mas tem sido assim, de fonte, eu fico muito feliz com isso, de inspiração para muitos municípios do Brasil e muitos estados brasileiros. Por isso que eu tenho percorrido tanto aí esse Brasil para dar palestra por causa disso, tá? Aqui diz que 5 anos, fornecimento de prestação de serviço associado, mas podendo prorrogar por mais 5 anos. A vigência máxima é decenal. Só para dizer para vocês da onde que está isso na lei. Está aqui, ó, tá? Beleza? Tá. Esse regime aí, ele é novo? Para nós, quem não usa com PPP é novo. Mas a lei da parceria público-privada, a lei 11.079 de 2004, ela já tem isso aí, lá a gente chama de concessão administrativa. Só que agora veio para essas obras aí, que não são de parceria público-privada, também poder usar. Então, já não é tanta novidade. Assim como o fornecimento de prestação de serviço associado, ele já fez? Já, o DENIT usa há muito tempo. Tá? Mesmo não havia na lei, tá? Havia uma compreensão do Tribunal de Contas da União que poderia ser usado. Fazia o pavimento e ficava por 5 anos, não por 10, né, porque agora pode 10, mas por 5 anos fazendo a manutenção daquele pavimento. Tá? Beleza? Tá. E... Não vou passar, não se preocupe do tempo. Registro de preço. Tá? Havia uma discussão muito grande, gente. Se era possível fazer registro de preço para obra e serviço de engenharia. Havia uma discussão. Nós, no Paraná, fizemos. Em 2008. Em 2008, nós fizemos 441 quadras poliesportivas. Fizemos 198 bibliotecas cidadã. Quem é aqui do Paraná sabe o que eu estou falando. Tá? Fizemos. Tá? O Tribunal de Contas da União não aceitava. Mas, felizmente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná aceitava. Eu fui lá conversar e eles aceitaram os meus argumentos que era possível e nós construímos isso. Vocês nem imaginam o ganho que isso dá, em termos de escala. Imagine o que significa uma empresa que usa tecnologia industrializada, saber que ele não vai construir uma escola, ou uma biblioteca, ou, se imaginar qualquer coisa, ele vai construir 100. Imagine, em termos de custo, quanto isso pode baixar. Imagine o que significa isso. Com a nova lei, gente, acabou a dúvida, gente. A questão não é se pode ou não pode usar, se pode ou não pode. Acabou isso. Porque a lei diz o seguinte: a administração poderá contratar a execução de obras de vigiaria pelo sistema de registro de preço. Gente, esses dias eu li, uma colega me mandou um artigo dizendo que não pode, que a lei não permite. Falei, sou amigo dela, lógico, para falar isso. Só se você não sabe ler. Porque, olha só, uma criança lê, a administração poderá contratar a execução de obras de serviço de engenharia pelo sistema de registro de preço. A questão é como fazer isso. Aí que está o negócio. Como? Agora que pode. Então, tu pode. Nós temos um exemplo aqui, tá? No estado do Paraná, foi dado esse exemplo hoje aqui, aquelas escolas, aquelas salas de aula foram um registro de preço, tá? Que é você, precisou da sala de aula, chama a empresa, ganhou, vai lá e precisa agora daquela escola de 10 salas. Agora, registrou o preço por sala, tá? Ou por maior desconto que for, tá? Agora eu vou precisar de 20 lá naquela escola, vou precisar de 12 lá. Ela vai montando, até um teto máximo que eu estabeleci na minha ata de registro de preço. Então, é possível você fazer isso? Temos experiência exitosa aqui no nosso estado, já tanto pela lei anterior, tá, como pela nova lei de licitações. Pela lei anterior, tá, eu não aconselho vocês fazerem, pela lei 86666, que não dá mais tempo. Né? Não dá mais tempo. Mas, porque muitos tribunais de contas não aceitam. Se for fazer, vai antes conversar com o Tribunal de Contas. Tá? Não peite. Nós não peitamos. Eu fui lá conversar. Tá? Lógico, me chamaram de louco, né? Quando fui fazer registro de preço, porque ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Daí, nesses dias, eu, para brincar, né, com quem me chamou de louco, eu escrevi assim, tinha um artigo, se for botar no Google aí, Sistema de registro de preço de obras de vigiaria, : a balada do louco. Esse é o título do meu artigo, porque disseram que era uma loucura, e, no entanto, foi um êxito maravilhoso. Só que era preciso, para entender isso, um diálogo muito grande entre direito, entre o jurídico e engenharia. Esse diálogo era importante. Como eu conseguia fazer esse diálogo de forma do espelho, né? Eu sou engenheiro e também advogado, ficou mais fácil para mim. Tá? Ficou mais fácil. Mas, logicamente, a engenharia me ajudou, a engenharia da antiga CIOP ajudou bastante. Tá? Então, é possível você usar registro de preço para isso. Tá? E, finalmente, a questão da sustentabilidade, gente. A lei, atenção que eu vou dizer, a lei exige que a obra seja sustentável. A lei exige, está na lei 1433. Mas, Hamilton, é uma dedução tua, uma interpretação? Não, está na letra da lei. Está lá, as licitações de obras de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a resíduos sólidos gerados para obras contratadas. Opa, gente. A hora que for fazer licitação,
Cuidado com o que isso vai fazer com os resíduos sólidos gerados. Deu para diminuir o regime? Ou se não, os resíduos? Ou se não, gerou menos? Isso é muito importante ser perguntado isso. Tá? Seremos cobrados, porque agora é letra da lei. Está lá, letra da lei. Mitigação por justamente de compensação ambiental. Tá? Fazer compensação ambiental, isso usa muito em obras de infraestrutura. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e recursos naturais. Quanto é que se gasta de energia? Como é o conforto térmico para dar? Você precisa de ar-condicionado? Quanto é que você gasta de água para executar a tua obra? E durante a execução, durante a utilização? Essas perguntas vão ter que responder todas, gente. Aonde vão ter que responder isso? No ETP. Porque item número 12 do ETP é exatamente isso que ele fala. Tá? Nós vamos ter que responder isso. Tá? Responder isso. Então, sempre que a gente for licitar, a gente vai ter que fazer essa resposta. Tá? E com isso, a primeira parte eu acabo. Meu senhor do céu, é um britânico, né, meu? É o britânico de Matinhos, né, meu? Eita vida. É o bagrinho britânico, né? Oh, beleza. A resposta, então a pergunta fica depois, né? Fica para depois? Então tá bom, gente, por enquanto, à tarde a gente volta, tá? Daí eu vou entrar mais profundamente na licitação e contrato para construções industrializadas. Obrigado, viu, por enquanto.